Oi, pessoal! Oi, Spacers! Como é que vocês estão? E hoje com o privilégio de estar aqui com a Paula. Paula, nossa estudante, veio desde o Brasil com a gente, né, para estudar inglês, agora fazendo um curso vocacional. E a gente vai bater um papinho, né, dos desafios, dos progressos, né, das conquistas, das coisas que ela tem passado aqui na Austrália. Paula está em Adelaide. Vamos lá, Paula, se apresenta aí, a cidade, quanto tempo que você está aqui? Fala um pouquinho, pessoal. Bom, meu nome é Paula, eu sou de Minas. Eu comecei, né, o processo de imigração com a Space entre o finzinho de setembro e início de outubro do ano passado, já me planejando para embarcar em março. O primeiro processo, né, eu cheguei dia 24 de março, né, tô prestes a completar meu primeiro ano de Austrália. Fiz, primeiramente, 6 meses, né, do curso de inglês, aquele inglês geral. E no momento ali, né, que eu já sabia, quando eu saí, apesar de ter feito uma programação para os 6 meses de inglês, eu já sabia que eu renovaria o visto, né? Então eu só ainda não sabia se eu renovaria para mais inglês ou para outro curso, e eu queria realmente esperar para ver como eu ia desenvolver. Então aí a gente renovou para o curso de Project Management, que aí eu decidi por esse curso depois de ter uma consulta com um advogado de imigração e entender melhor os meus Ah, caminhos, visto legal. que eu sou engenheira civil no Brasil, e eu já tinha ali por volta de uns 10 anos trabalhando na área, né? Não necessariamente pós-formada, né? Mas ali entre o meu curso técnico em construção civil e a minha formação foram ali por volta de um pouco mais de 10 anos. Então a gente traçou esse caminho que seria mais adequado para o meu perfil profissional. Muito bom, muito bom. Então a Paula, gente, ela já deu ali uma boa introdução, né, do que ela fez, e a gente já consegue perceber que ela não veio assim por acaso, né? Não veio, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então ela já veio, né, com inglês, estava disposta, se precisasse, estudar inglês um pouquinho mais na renovação, mas já deu gás ali, conseguiu entrar no VET direto e também não escolheu VET por VET, né? Foi conversar com a Exatamente. gente de imigração para entender qual que era a melhor possibilidade. Então, essa é a diferença de fazer um plano imigratório, né, planejado. O visto de estudante, a gente fala que é o visto de entrada mais fácil, né, para chegar aqui na Austrália com direito de trabalho, mas para sair dele para um outro visto, né, de repente um sponsor Sim, ou residência permanente, ele precisa de cuidado, né, precisa de exato. estratégia para não ficar perdendo tempo, perdendo dinheiro. O ponto é exatamente esse, né? Principalmente para nós, os 30 mais, o tempo ele é muito crucial. A gente não pode se dar o luxo de ficar pensando e avaliando, o que eu quero, talvez. Eu não tinha tempo para talvez, Sim. né? Exatamente isso. Então fica aqui o recado, se vocês querem também, né, morar aqui na Austrália, fazer seu intercâmbio, conta com o nosso auxílio, né, fazendo consultoria também, a gente tem uma consultoria muito parecida com esse bate-papo que eu tô tendo com a Paula, né, a gente conversa aqui pelo Zoom, uma hora de gratuita de videoconferência, para já de explicar como que funciona o processo, vistos, documentações. Então, se você tem interesse, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o nosso contato, para você entrar em contato com a gente. Agora vamos lá, Paula. O que que mais te surpreendeu aí em Adelaide quando você chegou? Vamos dizer assim, eu acho que a primeira surpresa positiva que o brasileiro tem quando chega num país como a Austrália é realmente a sensação de segurança. A gente ainda, né, eu ainda tô nesse processo de ajustar a minha mentalidade, mas assim, você fala, meu Deus, eu já tive momento de estar com um pouco mais de pressa e simplesmente abrir o meu laptop dentro do ônibus ou dentro do metrô Sim, e sem ficar apreensiva, sim. sabe? Quase ninguém te olha, na verdade, né? Não, ninguém te olha, cada um tá ali seguindo a sua vida, com o celular, com qualquer pertence, né, que tem ali, que seja mais caro, a gente não tem essa preocupação. A gente, como mulher também, vamos dizer assim, de uma maneira bem generalizada, na época que eu estudava à noite, eu não ficava tensa de fazer o trajeto entre o ponto de ônibus até a minha casa, mesmo sendo 10, 11 horas da noite. Sim, que é uma Entendeu? realidade totalmente diferente no Brasil Completamente e pesa diferente. muito pra gente. É. E, para ser sincera, um segundo ponto que na verdade me pegou também foi porque quando a gente pensa em ir para um país, você pensa que você vai encontrar as pessoas originárias, em tese, Ah, nativas ali. isso é verdade. Então, assim, quando eu cheguei e eu vi a diversidade de Adelaide, eu falei, gente.
esse não é um país de australianos. Sim. Você É encontra, uma assim, pessoas coisa, e não com... é só de Adelaide, né? É a Austrália Não, inteira. cara, então, assim, você tem contato e aprende coisas e se relaciona. Assim, aqui, no tanto, é muito normal quando você pergunta para alguém assim, de onde você é. No Uhum. Brasil, se alguém te pergunta de onde você é, se você for de alguma grande capital, você vai responder sua cidade ou minimamente seu estado. Aqui Sim. a pessoa já responde de que país ela é. E às vezes é engraçado que a pessoa tem carinha de australiano naquele estereótipo de australiano, né? Às vezes é Sim, branca, loira, de olho claro. Aí você pergunta onde você é? Ah, é de algum lugar da Europa. É muito engraçado que até importa. eles até se camuflam no meio do australiano, né? Exatamente. Então você vê cultura, você vê comida de tudo quanto é lugar, pessoas com características físicas de todo lugar, vários sotaques, ou Sim. seja, assim, eu escuto sotaque indiano, australiano, sotaque chinês, sotaque colombiano. Cara, eu já A me cabeça até, fluente. né, já buga, né? Eu falo que a Austrália é um potinho do mundo. É Exato. muito, acho que pra gente que é brasileiro, a gente não tem essa questão de diversidade cultural. O Brasil é muito culturalmente diversificado dentro dele. Mas querendo ou não, todo mundo fala português, né? Às vezes a gente, eu falo com um sotaque diferente, eu costumo, sei lá, comer comidas diferentes, mas ainda assim é português, todo mundo é brasileiro. Aqui Exato. não, é totalmente diferente. Pelo menos assim, no meu meio de convívio, vamos dizer assim, era quase um evento. Nossa, tem uma pessoa aqui que ela não é brasileira, ela veio de outro país. Sim, verdade. Não é tão comum, né? Sim. A gente paga muito pau pra gringo, né, no Brasil. A gente Exato. tentando falar português, a gente, ai, que fofo. Ai, que lindinho. Aqui a gente é só mais um. Exato. Legal, legal. E tá gostando de Adelaide? A cidade atendeu às suas expectativas de cidade, comparado com a sua cidade lá do Brasil? Você é de Belo Horizonte De mesmo? BH, isso. Eu gosto muito de Adelaide, vamos dizer assim, tanto entre alguns imigrantes quanto com o pessoal, né, com os australianos, geralmente a maior reclamação de Adelaide é principalmente o tanto que a cidade é mais parada, né? Sim. Não tem, vida noturna. Eu falei, gente, perfeito, amo. Porque pra mim, o meu rolê é o seguinte, um chazinho da tarde às 4, Olha o meu chazinho nossa, aqui, já, ó, uma tamo Netflix. juntas. Exato, perfeito, entendeu? Então aqui eu sinto que tem uma energia muito familiar, Sim, né? Então, assim, praias maravilhosas. sim, Então, sim. gente, pra mim não tem nada melhor do que se eu conseguir um horário pra sair do trabalho e dar uma paradinha na praia, a praia vai estar assim, de família, com criança, as praças. É. Então, assim, cara, Acho perfeito. que Adelaide é uma cidade muito família, né? Muito familiar. Eu conheci pessoas aqui que têm filhos pequenos, que vieram de Adelaide, mas vieram por um momento. Eles sabem muito bem que vai ser um momento curto, que eles vão estar em Melbourne ou vão estar em Sydney, que geralmente é por causa do financeiro, né? Teve oportunidades melhores de trabalho, mas sabe que depois vai voltar para Adelaide ou vai voltar para uma cidade pequena, porque para criar filhos, assim, a Uma paz. possibilidade até deles comprarem casa, essas coisas assim, é muito Uhum. maior, né? Então é bem. Muito, igual falando assim, muito tranquilo, muito familiar, igual dependendo do horário que eu tô me movendo. O ônibus cheio de adolescente, às vezes até umas crianças um pouco menores ali, com carinha de que tem 10, 11. Às vezes eu tô assim, falando, gente, mas essa criança está sozinha. Sim, ela Anda está sozinho. sozinha, indo e voltando da escola de ônibus sozinha. Isso foi uma coisa que eu fiquei de cara também, porque assim, eles andam sozinhos desde pequenininhos, andando no transporte público, e com mochilas com material escolar super enormes, pesados. Você fala, meu Deus, como é que essa criança aguenta carregar isso? Sim, total. É muito engraçado. Maravilha. Já falando também, pegando esse gancho, né, de Adelaide, o que que você mais gostou? O que que não tem em Adelaide? Ou vamos comparar assim, o que você mais gostava do Brasil, que você sente muita falta, que você não conseguiu encontrar aqui, que talvez não tenha mesmo? Ai, gente, assim, eu converso com a minha irmã todos os dias e eu falo pra ela assim: me desculpa, sinto falta de vocês, sinto falta da família, mas, gente, a comida. É A uma comida, eu acho que é uma das partes, assim. Aqui a gente tem alguns restaurantes brasileiros que são maravilhosos. verdade. No mercado, se você pesquisar, você vai encontrar ali ingredientes, né, similares. Sim. Mas o tempero brasileiro, a comida brasileira, ela tem um toque diferente. Né? Sim. Igual, gente, quando eu cheguei, eu queria chorar, porque eu não conseguia fazer um arroz.
É diferente, né? O O arroz é ingrediente é diferente. diferente. Eu acho isso muito engraçado. O gosto, às vezes, né? Paguei a minha língua comendo feijão de latinha, Uhum. porque é uma dificuldade pegar para poder conseguir comprar um feijão. Aí depois, quando você consegue comprar um feijão, você vai para sua segunda luta, que é conseguir a panela de pressão. Sim. Porque aqui é muito mais comum a panela elétrica. Eu Elétrica. ainda não vi em lojas aquela panelinha de pressão que todo mundo tem medo de explodir. Não Sim, vi. são lojas bem específicas, né? São lojas Eu de acho. Ou chinês, pela internet. indiano, que eu já vi falar que vendia, mas a maioria acaba comprando elétrica, que nem é tão cara, né, Paula? Cerca de Não, não. É $80, mais ou bem menos. acessível. É, Mas eu falo assim que às vezes eu falo, gente, a minha própria comida, que aí eu tento ali usar o alho, os temperos e tudo mais, eu sinto que ela não fica sim. como se eu estivesse cozinhando aí. Não é igual. Aí eu sinto a Engraçado. falta da comida. É bem isso mesmo, e a gente vai acaba que aprendendo também, né? Por exemplo, você falou assim, o tempero. A gente sabe que aqui na Austrália, gente, precisa que vocês entenderem um pouquinho, né? Contextualizar. Tem vários tipos de cebola, vários tipos de alho, como tem no Brasil. Mas assim, o alho do Brasil é alho, né? Onde você Sim, vai tem um gosto de alho. Aqui e não. Se forte. você compra aquele alhinho branquinho, que é o mais barato, ele não tem muito gosto. Você tem que comprar o alho roxo. Então acaba que você vai. O sal é a mesma coisa. Você compra um determinado sal, você coloca metade do vidro de sal, que o negócio não Não salga. salga, não salga. Então a É, gente vai é, se adaptando. eu vi uma menina falando sobre isso no Instagram, que o sal daqui não salga, e eu parei pra refletir. É verdade. Eu morava sozinha no Brasil já, e assim, de segunda a sexta é comida, né? Assim, eu evitava ficar com fast food comprando besteira. Sim. Gente, Aham. aquele pacotinho de sal de 1 quilo, se você me perguntar assim, com que frequência você comprava um pacotinho de sal, não faço ideia. Uhum. Em menos de um ano, eu tenho certeza que eu já consumi em torno de quase 1,5 kg cozinhando em casa. Às vezes a gente até tá fazendo mal para nossa saúde por causa do nosso de sentir o gosto das Do coisas. paladar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O sal é realmente um bom exemplo, gente, para vocês às vezes falar, isso daí é muito geral. Não, é verdade, porque você coloca muita quantidade para sentir o Você não salzinho do jeito que sentia do Brasil, né? e Então, até se acostumar. Eu tive que parar e falar assim, agora vai ficar sem sal e eu vou ter que me acostumar. é muito. Sim, que barato. Mas é isso mesmo, né? Ainda bem que a Adelaide tem bastante, tem uns três, quatro restaurantes brasileiros também aqui, né? Mas eu acho que a comida para todo mundo que mora no exterior é um negocinho que pega. É porque comida, ela, vamos dizer assim, ela é para nutrir, mas ela também envolve muita questão do sentimento, né? De você tá. Porque para nós, e vamos dizer assim, ainda vou dar um plus, que eu Hum. como mineira, porque o mineiro, assim, se você vai na minha casa, Ah, é seguida. A gente começa no café da manhã e aqui sim. dali, a nossa reunião é em volta da mesa o dia inteiro. Se for em cidade de interior, então, que tiver um fogãozinho a lenha, Meu Deus, é que muito, tipo delícia. assim, a gente demonstra o afeto por meio da comida. É muito bom. Então tem isso também, porque não é só a questão do sabor e do paladar, mas daqueles momentos, tipo assim, ah, eu tô indo pra sua casa pra gente fazer o quê? Uma comidinha especial, Sim. né? Aham. Não, e assim, também na gravação aqui, gente, pra mim, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo a vida inteira. Nunca pisei em Minas, mas, gente, pra mim a comida mineira é a mais gostosa do É, Brasil. Ela é simples, não é que você vai falar, nossa, eu vou chegar lá e vai ter uma. Não. Pode ser é. o arroz, feijão e o macarrão, mas o tempero, eu não sei explicar o que que é aquilo. A mão do mineiro, eu falo, meu Deus, é bom O demais. amor do mineiro, o mineiro é apaixonado nisso, cara. O mineiro é apaixonado em receber as pessoas. E ganhou, né? Acho que esse ano o pessoal, o povo mais hospitaleiro do Brasil também ficou como Minas, Eu, né? eu acho que teve algo assim. Ah, parabéns! Ai, eu amo os mineiros. A gente tem bastante estudante mineiro, graças a Deus. Eu acho que vocês trazem assim, esse temperinho, o jeitinho de vocês é muito legal. Sim. E além dessa questão, né, eu cheguei aqui, tinha indiano, chinês, né, gente de tudo quanto é lugar. Teve alguma coisa que você lembra, assim, extra, que você falou assim, nossa, que choque cultural nos seus primeiros momentos, assim, os primeiros, né, semanas, meses? Eu procurei me preparar bastante para vir pesquisar e entender e já esperar. Então, vamos dizer assim, eu saí do Brasil esperando, tipo, o pior. Falei, meu Deus, se tiver um suco de caos, eu já estou esperando, que eu pensei assim, é melhor eu esperar o pior do que eu me decepcionar. Mas, assim, as minhas surpresas, elas foram positivas, né, graças a Deus. E uma das coisas, assim, que me chamou a atenção é o equilíbrio que eu vejo entre a rotina no aspecto do trabalho e do lazer. Sim, Por exemplo, se programa, porque pelo menos aqui em Adelaide, shopping, mercado, tem
não são todos os bairros, mas principalmente os que ficam ali no meiozinho da City. Dependendo durante a semana, eles vão fechar mais cedo. Sim. Domingo vai, dependendo, não vai nem abrir se for domingo ou feriado. Então as pessoas elas valorizam isso. Então penso que é 4 horas da tarde, enquanto no Brasil você ainda tá sofrendo por causa do seu transporte público, tu vai gastar ainda mais 2 horas para chegar em casa. E em 4 horas da tarde, muita gente tem mais 2 horas de trabalho ainda. A praia tá, ó, no Sim, verão. é muito diferente, né? Sim. Essa questão de qualidade de vida. E a gente, assim, eu sinto um pouco de saudade, porque, como eu falei, né? Eu sou de São Paulo, capital. Então, chega umas 5 horas da tarde, 6 horas, que eu vejo shopping fechado, aquela coisa me dá um aperto no coração. Ah, eu só queria andar. Mas pelo outro lado, da qualidade de vida de todo mundo, independente de ser do setor de hospital. Hospitality ainda trabalha, né? Às vezes restaurante até mais tarde, de final de semana, mas o pessoal que trabalha em loja, todo mundo tem a mesma qualidade de vida, acesso às mesmas coisas. Então, acho que isso é bem. É, Não, não, você vê que não é aquela coisa desenfreada do eu preciso trabalhar, eu preciso fazer hora extra. Se eu não trabalhar de segunda a segunda, de sol a sol, não vai ser suficiente. sim, Porque, tipo, fazendo o que é básico já é suficiente. sim, Então, sim. você Eu tem tempo acho, para poder viver a própria vida. eu acho que o que mais trabalha mesmo é o imigrante, né? Que chega querendo renovar visto, pagar aluguel, aquela coisa toda. Mas o australiano é uma pessoa que já é residente, né? Cidadão, assim, acaba. Pode, pode se permitir ficar mais tranquilo. Exatamente. E vocês aí que estão assistindo esse vídeo, me conta, deixa aqui nos comentários que se você já mora fora, se você quer morar fora, do que você acha? Você sentiria mais falta, né, de comida, não sei, alguma coisa se você morasse fora. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do teu inglês, né, do curso de inglês, que foi o primeiro que você estudou aqui na Austrália. Como Sim. que foi a experiência de ter estudado inglês aqui? Você já tinha estudado inglês no Brasil ou foi primeira vez total? Eu tive um período estudando inglês no Brasil, básico, até porque eu só fui estudar inglês depois, assim, de adulta, né, por vontade própria. Eu falei, eu sempre tive interesse, mas não tive oportunidade. Então, eu cheguei a fazer, né, aqueles cursinhos tradicionais ali, que você estuda 2 horas na semana. Sim, sim. Então, eu não posso dizer que eu vim com zero, tanto que na minha escola ali tinha os níveis, né, o iniciante, o pré-intermediário. Eu entrei na minha escola como nível intermediário, né, ou Nossa, seja, eu já não. tinha ali uma capacidade de uma comunicação básica, né, não, já consigo pedir uma água, consigo, né, Nossa, intermediário é muito bom. Você não estava bem, passo, né, tipo, parabéns. não passo perrengue, não passo 100% de perrengue no aeroporto, que não quer dizer que não seja fácil, que seja fácil. Foi diferente, né, porque né, você tem ali, é uma rotina muito puxada, eu acho, das aulas de inglês, porque cada escola vai ter ali a sua agenda, né, o seu calendário, mas no caso, as minhas aulas, elas eram de 4:30 da tarde a 9:30 da noite, de segunda a quinta. Então, assim, você passa muitas horas ali. Para quem estuda no período da noite, muitas vezes já trabalhou de dia, então a mente já tá assim, Cientificamente comprovado, sim. sim, a gente já tá cansado. É uma experiência maravilhosa. Eu consegui evoluir bastante na escola, mas eu sinto que a evolução vem mais ainda de permitir se expor. Da Ou imersão. seja, o que eu aprendi na sala de aula, às vezes ali eu não vou ter durante a aula um momento para aplicar aquilo dali. E fora que eu estou num ambiente controlado. Né? Eu estou como professora, com um colega, todo mundo com paciência, e a gente, tipo assim, é assim, este é o processo. O ambiente Então, do ou dia a seja, dia já é diferente. a vida real muda um pouquinho. Sim, verdade. E o que você fez, assim, que você pode dar de dica, não sei, alguma coisa que auxiliou no aprendizado? Exatamente isso. Eu busquei formas de sair da minha própria zona de conforto. Boa. Então, assim, dentro do que eu conseguia, do básico ali da rotina, eu tô no mercado, tô em algum lugar, eu preciso fazer uma pergunta? Gente, pergunta. É ótimo. Preciso pedir uma informação? Peça. Se a pessoa chegou falando inglês muito rápido, que aí já começa a bater um pânico, Já quer falar assim, né? Yes. você respira. Se for o caso, pede educadamente para a pessoa repetir. Se Sim. não entendeu, no fim das contas, tá tudo bem. Da próxima vez a gente vai entender. E assim, eu procuro consumir mais conteúdo em inglês. Tá ótimo. Depois que eu vim,
meu hábito de leitura, eu passei a comprar livros em inglês, né? Dentro do que eu fosse conseguir acompanhar, momento de lazer, séries, não importa. Tento consumir um conteúdo em inglês e, enfim, networking, se for em algum lugar, porque a gente vai encontrar com muito brasileiro. Isso é uma verdade. E se eu falar assim, que quando eu estou com meus amigos brasileiros, eu vou gastar os meus neurônios para poder treinar o inglês, eu tô mentindo, porque eu quero aproveitar o meu momento de falar a minha língua. É muito automático também, Sim, né? a gente tenta conversar ali, trocar alguma coisa. Você não sabe onde que foi que tudo se perdeu, você está falando português de novo. É muito engraçado essas chaves, né? Às vezes tem, por exemplo, uma pessoa que não fala o português no meio do monte de brasileiro. Você vira para essa pessoa, você já vira falando em português. Aí você, ai, peraí. Aí você começa a falar inglês com ela. Quando você vira pro brasileiro de novo, você volta Ó, para inglês. A gente fica tipo assim, nossa, pera, vira a chave. é. Mas, enfim, eu acho que é entender que faz parte de um processo, que afinal de contas, quando eu comecei a falar minhas primeiras palavras em português, sei lá, com 1, 2 anos de idade, eu Uhum. tenho certeza que eu não era capaz de sentar e ter uma conversa e falar como eu falo hoje. Exato, é um processo. Então, foi um processo de aprendizagem natural. Então, vai acontecer, eu não podia exigir de mim mesma ter chegado no nível intermediário e achar que no dia seguinte, que com 3 aulas, com 1 mês de aula que fosse, eu ia estar falando do nível do nativo. Exato. Até porque, vamos dizer assim, mesmo depois de anos, assim como nós cometemos erros na nossa própria língua, é natural errar. Sim. Agora, o que eu faço? Eu aprendo com o meu erro. Inclusive, eu me recordo de uma situação, assim, quando você pensa, você sabe o que você quer falar, e Uhum. simplesmente não sai. Aí, esse momento, o nervosismo bate, aí já nada mais funciona. E Sim. eu me lembro que eu fiz uma confusão com above and below. Uhum. Gente, aquilo ali me deu um pânico, porque Você eu estava sabia, tentando contar alguma coisa? eu queria indicar que algo era acima, porém eu só conseguia pensar em below, que é abaixo. E aquilo ali me deu um pânico, porque eu sabia que não era. Eu sabia que a palavra que vinha na minha mente estava errada. Sim. Mas assim, pronto, eu passei o constrangimento uma vez. Bem, Depois, tipo, fixou. Então, sim, vai acontecer aquele momento que você vai se sentir tímido e aquele momento completamente embaraçoso que você falou alguma coisa que não tem nada a ver e faz parte do processo. Faz sim. parte. Só não posso me fechar, porque se eu me fechar aí que eu não avanço mais. Sim. Nossa, eu adorei isso que você disse, que eu acho que assim é mais a nossa confiança Sim, e isso é através do nosso pensamento, a mentalidade de não se travar e arriscar falar as coisas do que da verdade do nível. Porque às vezes a gente se cobra muito e não uma e é perfeição que tímido, não existe sim, exatamente. para ninguém, nem para quem já cresceu falando o idioma. E tudo é treino, né? Igual você falou também, por exemplo, do português. A gente fala português, nossa língua nativa. Mas há diferenças entre português dessa forma. Português culto, português de um professor, Sim, português de um doutor, né? Então, tudo é fato. treino também, né? Então, é normal. E se você pudesse fazer alguma coisa, voltar no tempo, fazer alguma coisa diferente, né? Em relação a, sei lá, o aprendizado, horário de aula, não sei, alguma coisa que você passou aí nesses primeiros, tempos de inglês. Você faria, mudaria alguma coisa? Eu acho que fez muito sentido a forma como eu consegui me desenvolver aqui, mas talvez até mesmo investir um pouco mais a questão do tempo, né? Porque às vezes a gente tá tão cansado, não tô trabalhando hoje, tipo, não vê aquela necessidade, mas talvez eu ainda teria me dedicado um pouquinho mais aos estudos, mas vamos dizer assim, no geral, até que eu acho que a forma como eu lidei com o sistema de aprendizado e tal foi bem tranquilo, foi bem ok. Se eu pudesse, eu teria mudado antes de sair do Brasil. Porque Sim, quanto mais você souber antes, exato. melhor ainda. Se você tem a oportunidade, não espera começar o intercâmbio para começar a estudar. Também concordo com isso, né? O nível de inglês e dinheiro nunca é demais. Se você puder economizar para trazer mais, para te dar segurança e poder de escolha, e o inglês também, você vai ter melhores oportunidades quanto mais Exatamente. alto for o nível do teu inglês. Por Exato. mais que você venha estudar inglês, né? Então, essa preparação Exato. antes é ouro mesmo. Mesmo que a gente venha para o inglês, eu acho que quanto menos tempo eu puder passar estudando o inglês, melhor, porque afinal de contas a gente sabe que para os caminhos de imigração, eles majoritariamente são voltados para a área profissional.
Então, ou seja, você fica ali investindo seu tempo, o dinheiro, e como eu falei, o calendário das aulas de inglês geralmente ele é mais restrito do que os demais cursos. Então você acaba ficando muito travada, até mesmo a questão financeira, porque eu acredito que de uma maneira geral o inglês ele é mais caro do que alguns outros cursos, por incrível que pareça. Sim, exatamente. Então é bem isso mesmo. Então você aí que está assistindo esse vídeo, escute os conselhos de quem passou por isso, né? Tá fresquinho na memória e estuda de verdade, se dedica aí no Brasil. E Bastante. quando chegar aqui também, né, a gente tem que tomar cuidado quando faz intercâmbio em lugares, né, em países que pode trabalhar legalmente como a Austrália, que a gente vê os dólares entrando e fala, eu só quero trabalhar. Mas assim, você ganha dinheiro fazendo qualquer coisa. Mas a longo prazo, qualquer coisa cansa, tem efeitos colaterais, né, do qualquer coisa. Então, se você não se desligar do inglês, você vai conseguir garantir uma boa remuneração numa boa empresa, né, num bom cargo, sem ter que se matar, né, trabalhar num emprego super exaustivo. A partir do momento que eu decidi que eu viveria num país que o idioma oficial é esse, eu tenho que entender que essa é uma prioridade. Porque, infelizmente, a gente vê pessoas que estão há anos Sim, verdade. e às vezes não saem dos empregos básicos, né? Continua trabalhando no labor, no cleaner, que a gente sabe que tá tudo certo, mas a longo prazo o corpo não vai aguentar porque é um serviço muito pesado, porque não se sente e às vezes assim, pessoas que são profissionais excelentes tecnicamente falando, né, quando estavam no Brasil muito competentes, mas se bloqueiam por quê? Ah, eu não quero, porque eu não dou conta de me comunicar, eu não sou capaz de falar. Então, e tipo, e é uma coisa que ninguém pode fazer por mim. Ah, Se eu não me comprometer comigo mesma, tipo, eu posso estar na melhor escola, com as melhores agências. sim, Não vai resolver, eu não vou andar. sim. Eu acho que eu falo muito pro pessoal para a gente não esquecer o que a gente era no Brasil, né? Nessa questão profissional também, principalmente nessa questão profissional, né? Porque o brasileiro, ele vem muito qualificado, né? Então ele já vem geralmente com graduação, com pós-graduação e com pelo menos 5 anos de experiência em alguma área. Aí quando você vai fazer intercâmbio, a gente sabe que você está começando tudo de novo, que você precisa realmente ser humilde, enfim, aproveitar o que vier e aparecer. Só que eu vejo que tem pessoas que ficam nesse ciclo de entrei nesse trabalho aí de, né, o entry-level que a gente chama, e vai passando 3 anos, 5 anos, e nunca sai dessa questão dessa mentalidade, parece que vira uma outra pessoa. Então, assim, se você não quer, tudo bem, porque tem gente que fala assim também, essa profissão, nossa, eu tive burnout lá no Brasil, eu não quero mais fazer isso. Ok, tem espaço para todo mundo para recomeçar de novo. Só que tem pessoas que realmente não voltam para a área ou não entram num cargo profissional por não achar que pode, né? E vive frustrado, Sim. que é o pior E ainda. tem muita E gente desmotivando outras pessoas por causa da que própria acabou de frustração. chegar, não é? Tem um pessoal que passa muito por isso, né? É muito triste esse Sim, perfil do brasileiro no exterior, né? Que ele tá sim, aqui onde ele tá na terra das oportunidades, mas ele tá ali dentro né, do cativeiro da própria mente, né? exato, exatamente. Agora a gente vai falar aí dessa grande bênção que aconteceu na sua vida e que é a questão do emprego profissional na tua área. Como é que foi isso? Como que você conseguiu esse emprego? Conta pra gente. Igual a gente falou antes, né? Quando eu vim com a mente completamente aberta, assim. Se eu tiver que trabalhar com faxina, eu vou trabalhar com a faxina. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Porque, gente, as pessoas elas não me conhecem, né? Elas não entendem ainda qual que é o meu nível de qualificação. Sim. Então, assim, primeiramente, eu sabia que eu tinha que desenvolver melhor o idioma e eu entendi assim, a conta precisa ser paga. Então, eu não podia me dar ao luxo de ir Escolhi. desenvolvendo o inglês, fazendo vários nadas. Então, assim, comecei ali, trabalhando no cleaner, etc. E chegou um momento que eu falei assim, tá, não, com em torno aí de uns 4, 5 meses que eu havia chegado. Super rápido. Então, eu decidi assim, eu consigo me comunicar, então eu vou começar a procurar algo relacionado à minha área. E assim, não cabe a mim julgar o meu nível de inglês. Não é minha responsabilidade. Legal. Foi o que eu pensei. Falei assim: olha, se eu chegar e a pessoa que for me entrevistar, né? Ah, não, ainda não tá bom? Tudo bem, então eu vou voltar e vou estudar mais um pouquinho.
Mas e se eu tiver boa? Por que que eu vou estar? Por que que eu vou perder esse tempo, né? Ah, Então, nossa, Paula, mas assim, que virada de chave isso que você está falando. Acho que isso vai ajudar muita gente, porque o que eu mais espero escuto que é que tá sim. falando assim, "Ah, eu não aplico porque eu não tenho inglês, eu tenho medo." E não é ela que tem que falar se ela tem ou não tem, é o entrevistador. Exato. E a gente tem uma tendência a ser muito crítico Sim. com a gente mesmo. Então, assim, gente, eu sempre vou achar que eu podia ser 1 milhão de vezes melhor do que eu sou. Sim. Lógico. Mas, assim, será que essa é a forma como a outra pessoa também está me vendo? Uhum. Né? O mercado, como o mercado ele funciona, o mercado de trabalho na Austrália é diferente do que no Brasil. Uhum. Então, em muitos dos seus conteúdos, né, já foi tratado sobre isso. Então, aqui, a forma de montar um currículo ela é diferente. A forma como você se apresenta ali pela cover letter é diferente, porque eles querem as suas habilidades técnicas, mas eles também estão interessados em saber quem você é para você se ajustar à cultura daquele local. Não. E eu acredito que para várias outras áreas profissionais, mas para engenharia é muito relevante o LinkedIn. E Bom. assim, eu particularmente, eu tenho uma dificuldade de fazer as coisas sozinhas. Então eu contratei uma consultoria maravilhosa que me deu todo um suporte para pegar toda a experiência que eu trouxe do Brasil e mostrar isso ali através do meu currículo, da minha cover letter, do meu LinkedIn. Sim. E a partir daí foi quando eu comecei com dentro desse processo aí, com uns pouco mais de 5 meses, comecei a aplicar, né, pelos sites de empregos que a gente tem aqui, né, entendi quais as vagas seriam compatíveis ali para o meu perfil, Ótimo. comecei a aplicar, comecei a movimentar meu LinkedIn, e assim, o que eu fui orientada, e para mim isso é muito importante, é o seguinte, faça conexões. E eu entrava, eu pesquisava todos os títulos que tinham qualquer relação com o que eu faço. Uhum. Ai, nunca vi, não faço ideia de quem seja. Conexão. Tá certo. Conecta, conecta, conecta. E foi através dessas conexões que eu realmente eu me conectava com umas 20 pessoas por dia. Então eu nem me recordo de quando ou como eu me Oi. conectei com o meu chefe. Que ótimo! Mas ó, aí a gente já vê dois pontos super importantes que eu queria frisar aqui para vocês, pessoal. Ó, primeiro, a Paula falou nessa questão do poder da consultoria. Eu também acredito muito nisso, porque a gente, por exemplo, ela é uma ótima profissional, ela tem anos, 10 anos de bagagem com engenharia, mas ela chegou no momento da vida dela que ela precisava colocar um sistema, né, um padrão de alguma coisa. E ela foi contar com aquela pessoa que tinha aquela expertise para alavancar. Exato. Então, isso também é muito bom, porque às vezes a pessoa fica, ah, mas não vou pagar, vai fazer isso, eu vou fazer. Investimento. É, Cara, assim, se você não pode pagar por isso, então minimamente a pessoa tem que ter a disciplina de buscar um conteúdo grátis de qualidade, porque sim, tem gente que faz conteúdo no Instagram, no YouTube, na internet, se você pesquisar, só que, ou seja, me demandaria um trabalho maior e sim, talvez eu não me sentia sim, confiante de estar, se eu estava mesmo fazendo certo, e também, por exemplo, tem pessoas que falam, ah, eu aplico e não me chamam, ou me chamam para entrevista e depois não dá em nada. Então eu queria também, ou seja, caso isso acontecesse, uma pessoa que entende desse mercado para falar, peraí, tem esse detalhe aqui que falta, que sim, precisa ser ajustado. Então, para mim, foi um investimento assim, que hoje em dia, quando eu falo com ela, eu falo, cara, eu vou ter 90 anos de idade. E eu vou falar assim, o quão foi importante para mim sim, o seu suporte, a sua ajuda. Porque, exato, ou seja, a gente não inventou nada. Eu não criei nada que eu já não fosse. sim, Mas, ou seja, eu aprendi a mostrar quem eu sou da forma como eles conseguem me ver, sim. Não, e isso sabe? é incrível, e não é um trabalho fácil também de fazer, né? Não, não é. Poder passar a É sua imagem, a cansativo. sua confiança, e mesmo assim, né, depois também de você ter feito a consultoria, ter deixado tudo certinho, o segundo ponto é o que que você fez? Todo dia você acessava, você se conectava. Sim, Todo dia você aplicava a persistência. paga. E isso é Persistência. também é uma chave. Sim. E só aproveitando, pegando um gancho sobre essa questão do se ajustar, com a inteligência artificial hoje em dia, que faz tudo pra gente, então isso também é um ponto a ter bastante cuidado, porque assim, muitos recrutadores, eles têm visto que as pessoas têm abusado. A inteligência artificial ela é uma ferramenta para ajudar,
Copia e cola, né? né? Mas, gente, é algo tão importante. Eu estou falando assim de algo que pode definir o meu futuro aqui, né? Sim, Que afinal de contas a gente sabe que a partir das oportunidades de trabalho, sim, muitas outras portas se abrem nesse aspecto do caminho, né? Até o tão sonhado PR. com certeza. Então, assim, gente, não deixa 100% na mão do ChatGPT, não. É a mesma coisa para assessment de escola também, que Sim, todo mundo tá só copia e cola de chat GPT, ou até, por exemplo, na e minha nem vê. situação, o chat GPT para fazer carta de intenção. É a mesma coisa, você está colocando o teu futuro, né, a permissão do teu visto que o case officer vai analisar a tua carta na mão de um sistema. Então, você pega ideias, ele tá ali para aprimorar o que você sabe, Exato. né, não para fazer por Exatamente. você. Não, não para te substituir, né? Vamos dizer assim, um resumo não tão resumido, mas a partir dessas conexões, dessas movimentações, o meu supervisor entrou em contato comigo pelo LinkedIn, Legal. me pedindo, aí ele, por ali mesmo, ele já me fez, né, algumas perguntas em relação a quais eram as minhas experiências, meu background. Aí eu fui sincera, porque ele me questionou qual que era o meu nível de experiência com obras de dragagem, né? Uhum. Porque a empresa ela é especializada em obras marítimas, né? Então o foco envolve muitas obras de dragagem. E eu falei, olha, não é a minha expertise, Entendi. mas eu tenho um nível de conhecimento, porque eu já tive contato com projetos envolvendo dragagem. Contudo, Não era você que ia tenho atuando ali, várias né? outras coisas. Eu tenho várias outras coisas aqui para oferecer. E a partir daí a gente iniciou o processo de contratação. Legal. Você também usou, né, honestidade para falar. Não adianta você falar também, ah, não sei, manda aqui. Domino, manda que eu sei de tudo. Aí ia te colocar e falar, ué, mas eu não sabia, ia ser um estresse, né? Exatamente. Que bom, né? E que bom, e parabéns de novo que deu certo, né? Que bom isso daí. Agora você tem o quê? Perspectiva de futuro, Sim, perspectiva, de repente, de um visto de trabalho, né? exato. Depois é residência permanente. É o plano. Tipo de, sei lá, vamos chutar 99% dos brasileiros que vêm estudar na Austrália, né, que quer ficar aqui para sempre. Sim, sim, sim. Sim, muito bom. E tem uma outra coisa, né, um outro ponto muito bom também desse seu processo aí, além desse emprego, que já é um presentão, né, divisor de águas aí, definindo teu futuro, tem também o próprio passo, né, para a imigração, que a gente sabe Sim. que, gente, a imigração da Austrália é aquela coisa, né? Ela sempre está se atualizando, tem uma lista, para quem não sabe, uma lista de profissões de que estão na lista de demanda da Austrália. Aí o governo tira, coloca e coloca de novo e muda de lista, aquela coisa toda. E tem uma série de requisitos que a gente precisa para alcançar a residência permanente. Mas resumindo, né? Você precisa de uma profissão que está na lista de demanda, você precisa do nível de inglês adequado para essa profissão e você precisa de um bicho chamado Skill Assessment, né? Que é a tua validação da tua experiência, por exemplo, no caso da Paula, que ela já era engenheira do Brasil. E ela teve o Skill Assessment dela, né? Essa validação aprovada. Você pode dividir um pouquinho para a gente como que foi esse processo? Eu já tinha, né, o conhecimento que eu teria que passar pelo processo de validação, mas eu optei por fazer isso já na Austrália, até porque, como eu falei no início da nossa conversa, eu vim sabendo que eu passaria, né, um tempinho, mas eu ainda estava organizando essa questão, tá? Eu realmente pretendo imigrar definitivamente, vai ser esse o processo, então eu optei por fazer aqui. Como engenheira, eu sempre havia entendido que meu único caminho de validação seria Civil Engineer pelo Engineers Australia, Certo? que é Que um é o que processo todo um mundo pouco fala, né? mais caro, mais complexo, que já demanda para validação ter a nota do inglês, que era o que estava me pegando, porque eu sabia que eu teria um pouco de dificuldade naquele momento com a parte do inglês. E foi quando eu estava ali com uns 4 meses que eu fiz a consulta com o agente de imigração e ele me explicou que eu teria outras opções, Ótimo. que seria pelo VTSS, né, que é o órgão que regulamenta, como Civil Engineer Technician ou Draft Person. Que eu até falei com ele, olha, pelo meu perfil, eu acho que eu não me encaixo no Draft Person. E a gente verificou e realmente faria mais sentido para mim como Civil Engineer Technician. Ai, mas é Technician. Aqui é até eu não tenho capacidade técnica de explicar, porque é completamente diferente do que a gente tem no Brasil. Aham. Então, mesmo sendo Civil Engineer Technician,
não quer dizer que eu não sou qualificada como engenheira civil. Uhum. Simplesmente muda exatamente algumas atribuições, Sim. mas para fins de imigração e para o meu trabalho é mais do que suficiente. E não precisei fazer prova de inglês, né? Foi um processo muito mais tranquilo. Algumas pessoas fazem sozinhas. Uhum. Eu, como eu falei antes, quando o assunto é sério, eu Sim. prefiro não confiar em mim mesma. Exato. Que Uhum. se essa pessoa ela entende bem dos processos e ela acha que vale investir esse dinheiro, porque não é barato, agora eu não me recordo todos os valores, mas eu acho que só de taxa pro órgão foram mais de US$ 1.000, fora custos com traduções de documentos e aquela coisa de. Eu já tinha deixado bastante coisa preparada, né? Porque eu imaginava que eu faria essa validação, mas aí tem. Entra em contato com o Brasil, pede uma carta, pede um documento, alguma coisa que tá faltando, não sei o quê. Então, assim, é um processo É. um pouco desgastante. Então, eu falei, não, eu prefiro fazer com um profissional qualificado Uhum. que vai me orientar de maneira adequada para que eu não perca nem esse investimento financeiro e muito menos esse tempo. E assim, é um investimento realmente. Ele nunca vai te sugar o tempo, né? Ele vai te dar tempo, né? Porque Exato. imagina se você tivesse feito sozinha e feito alguma coisa errada, pagado, voltado de novo. Exato. Tem alguém ali para cuidar do seu processo, te dar um É, também, né? Dessa. exatamente. Então, e é engraçado, pessoal, essa questão da profissão, é que aqui na Austrália as áreas de trabalho, as profissões, elas são muito segmentadas. Né? Uhum. Por exemplo, até na área, vamos falar na área de construção aqui na Austrália. Não é igual ao Brasil, que vai um pedreiro, o pedreiro você dá a obra para ele na mão dele, ele faz tudo, ele te entrega uma casa pronta. Né? Aqui não, tem a pessoa que vai colocar o piso, a pessoa que vai passar o gesso. A pessoa que vai fazer ali a eletricidade, a pessoa que vai fazer pintura, cada uma pessoa faz uma coisa. Então é isso em todas, pelo menos na grande maioria das profissões, né? Então é isso que a Paula está tentando explicar também. Ah, Exatamente. Eu decidi, né, fazer o processo de validação. Acho que já era entre setembro e outubro, quando eu decidi. E foi meu presente de Natal ano passado, que era quase véspera de Natal, quando eu recebi a confirmação que eu tive, né, esse Skills Assessment positivo, e eles reconheceram meu bacharelado, né, então eu sou reconhecido, meu curso de bacharelado de engenharia civil, ele é reconhecido válido, e também a minha experiência, aí entra um pouquinho na parte burocrática, né, mas, ou seja, eu consegui reconhecer 4 anos e meio da minha experiência aqui, o é, que já me torna elegível para alguns vistos de residência permanente, inclusive. Ou exato. seja, é muito importante, porque É, às vezes a pessoa ela tá assim, eu preciso estudar, terminar o VET, fazer isso, fazer aquilo, entrar no pós-graduate, conseguir uma experiência local. Será? ela tá lá no, às vezes que o do Brasil já conta isso, né? Será Só que para você vocês realmente entenderem precisa? realmente a dimensão disso que a Paula conquistou, gente, em pouco tempo, né? Porque aquilo que eu falo, tem gente aí 5, 10 anos na Austrália e tá agora a água batendo na bunda, fala, meu Deus, né? A imigração Ai, mudou, o visto de estudante está sendo negado, agora que eu tenho que me mover. Então, quanto antes você conseguir estrategicamente seguir os passos, entender qual que é o melhor caminho para que você não perda tempo, melhor, né? Então, isso que ela conseguiu validar a profissão dela, gente, agora é só o inglês, né? É só isso que falta para alcançar a residência permanente. E em quanto tempo, Paulo? bom, dia 24 eu completo um ano. Olha isso, Dia gente. 24 desse mês vai ser meu primeiro aninho de Austrália. Vê. Por isso que eu quis gravar esse vídeo com ela, gente, porque assim, a internet tá aí, né? A internet é terra de ninguém. E eu vejo, né, como também tem um canal no YouTube para falar disso, eu vejo muitos conteúdos de pessoas aí de outros canais sobre a Austrália, e eu vejo que a notícia ruim ela vende também, né? Então tem muita gente Concorrente. falando assim, ah, a Austrália tá péssima, a Austrália não tem isso, e não tá, não, a imigração, aquela coisa toda. Mas eu vejo que aquela pessoa que entendeu, que quis gastar um tempo para entender o processo, ela consegue. Sim, é possível. E assim, e exatamente esse ponto que você falou sobre o quanto notícia ruim vende. E por mais que pareça até mesmo um instinto anti-sobrevivência, parece que as pessoas elas se sentem muito mais confortáveis em abraçar a notícia ruim. É verdade. E talvez porque eu sei que a partir do momento que eu abraço a notícia boa, isso vai exigir de mim um movimento. Exato. Porque, ou seja, se a gente sentar aqui e falar, não, é só vir. Uhum.
Vem porque o emprego vai cair do céu, os dólares, a Vai residência dar 1 milhão de permanente, visualizações, você vai sonhar e vai acordar né? com inglês fluente. Cidadão, o passaporte chegando para você na Olha, bandeja. nossa, bateram na sua porta quando você Sim. foi abrir, toma aqui seu convite para se tornar cidadão. Não, não é. Uhum, Só que é o seguinte, tem algo que eu possa fazer? uhum. Então, tá, então eu vou fazer. Isso, né? Essa questão do movimento que a gente às vezes se esconde atrás, né? Fica, é mais fácil a gente sentar Medo. e reclamar e ficar falando, não, é só para a pessoa teve sorte. A sorte aí, estudou, gastou dinheiro. E assim, eu fui um pouco relutante sobre vir para a Austrália, né? Esse desejo, ele não é um desejo que surgiu em mim tão cedo, né? Eu nunca tive, eu sempre fui assim, nossa, eu tenho um desejo de conhecer o mundo, mas eu nunca tinha sentido ao ponto de me tornar uma imigrante. Uhum. Isso aconteceu um ano antes de me mudar, na verdade, pouco mais de um ano antes, na verdade, um ano antes da minha decisão de me mudar, porque eu fiquei um ano relutante. Olha. Por quê? Eu estava com medo. Eu estava assim, apavorada, porque eu sabia que o processo ele não seria um processo fácil. É um processo que exige renúncias. Então, eu preciso renunciar, primeiramente, o conforto de estar no meu país falando a minha língua com a minha família. Uhum. O conforto, eu morava sozinha e agora a gente divide casa com pessoas que eu nunca vi na vida. Sim. Então, ou seja, e todos os dias existe uma renúncia. Eu preciso renunciar a algo, né? Obviamente, eu não estou falando de renunciar valores, É. obviamente, mas eu estou falando de renunciar coisas que me trazem Conforto, conforto, sim, praticidades, sim. e faz parte do processo. E eu tive uma conversa interessante sobre isso com meu pai. Quando eu tomei a decisão, falei, pronto, eu vou validar porque eu realmente quero ficar. Legal. E eu falei com ele um pouquinho dos custos Uhum. financeiros deste processo. Sim. O queixo dele foi lá no chão As pessoas não e ele, imaginam. e ele falou comigo assim: Mas vale a pena gastar esse dinheiro e fazer tudo isso? Eu falei, pai, eu vou ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Mas, ou seja, se eu estou agindo de uma maneira consciente, de uma maneira organizada, Sim. esse período de renúncia, ele tem um tempo para acabar. Exato. Vai passar. Agora, beleza, chegou o tão sonhado e-mail, você é residente permanente. Uhum. Ou seja, né, ali eu já conquistei vários outros direitos, né, que logicamente durante esse processo a gente também vai conquistando muitas coisas, mas vamos dizer assim, a meta final ali, entre aspas, é a residência. Vamos dizer assim, eu tô com quase 32. Uhum. Ou seja, acredito eu, minha expectativa é que antes dos 35, Vai, com certeza. eu, assim, dentro dos meus planos, eu ainda tenho aí uns bons mais de 50 anos pela frente. Então, ou seja, eu me dediquei, o quê? 2, 3, 4 anos da minha vida para conquistar mais de 50 anos de uma tranquilidade, de uma realização de um sonho. Exato. E eu vejo que a residência permanente em um país, né? A gente, lógico, está falando de Austrália, que o canal é sobre isso, a agência é sobre, né, especialista em Austrália. Ter uma residência permanente de um país forte de primeiro mundo, ele não é só pensando nisso, eu estou num país seguro, um país com poder de compra. Ele te dá também essa flexibilidade de você mudar depois, né? A Paula falou Sim, que ela abriu que ela tem vontade de conhecer o mundo, e muita gente que está aqui fazendo intercâmbio também. Então ela pode estar morando aqui, depois ela pode ir para outro lugar, ela pode ficar 6 meses aqui, se ela quiser e pode ó, voltar de novo. Então isso, essa escolha, essa liberdade de ir e vir, não sei. exatamente, exatamente. E para aqueles que virão depois de mim, né? Ou seja, eventualmente para os meus filhos. Eu tenho uma sobrinha no Brasil, então eu penso muito nela, do quanto eu vou poder, né, ajudar a minha irmã a proporcionar coisas que talvez eu não tive. No Brasil também seria mais difícil, né? Exato. Nunca é egoísmo, né? Não, As pessoas não conseguem entender, falar, nossa, mas deixou a família e os amigos, só pensou nela. Só que com essa conquista, quem tá depois vai ter outras chances, outras, exatamente. né? Pelo esse sacrifício que a gente fez. Isso. Maravilha.
Adorei, Paulinha, né? Super profundo. Sim, de Muito pensar bom. mesmo, né? Esse bate-papo, eu espero que tenha inspirado vocês aí que estão assistindo esse vídeo também. A gente vai trazer uma série de vídeos com os estudantes, que tem muita gente, eu estou muito feliz por causa disso, mas tem muita gente que está alcançando coisas assim rápido, em questão de tempo. Lógico que a gente também não pode ficar nessa neura. Todo mundo tem Exato. seu tempo, né, de conquistar, de fazer as coisas, mas é bom trazer para vocês verem que é possível, Possível. é, também fazer isso. Paulinha, você tem algum recado final para deixar para o pessoal que está assistindo? Primeiro, ou seja, né, se você tem esse sonho, né, calcule, se planeje da melhor forma possível, mas não espere uma perfeição, porque às vezes a gente fica tão preocupado de fazer algo, eu só vou fazer quando estiver tudo, todos os planetas estiverem alinhados. Não, você está fazendo o seu melhor, então vai. Não traz na mentalidade assim, o que eu fazia no Brasil, porque você está num outro país, numa nova cultura, então esteja aberto, tanto na parte de trabalho quanto na parte cultural, né? Porque às vezes a gente acaba criando um sofrimento que ele não precisaria existir por causa da mentalidade, né? Porque se eu fui capaz de me desprender e deixar a minha terra de origem, então eu tenho que entender que eu estou num lugar novo, eu tenho que estar aberta a viver essas novas experiências, se dedica, se esforça, trabalhe duro e assim, e confia que vai dar certo, né? Ao invés de ficar dando ouvido para as pessoas que falam, porque daqui para frente só vai para trás. Uhum. Porque isso aqui tá péssimo, porque ninguém consegue. Ainda bem que há 20 anos atrás minha mãe já me falou que eu não era todo mundo, né? Adorei, sim. Entendeu? Então, assim, se ninguém tá conseguindo, bom, eu não faço parte desse grupo. E não se cobre além do necessário. A minha história é uma, existe uma Austrália para cada pessoa. Então, ou seja, eu tô num nível com um ano, e se com um ano a outra pessoa ela não se vê na mesma posição que a minha, ela acha que ela tá antes, e o que você tem feito sobre isso? Quais são os próximos passos, né? Entendeu? O que você tem feito? Você já está fazendo o seu melhor, então continue. Sim, Não estou fazendo o meu melhor, por isso que eu ainda não cheguei onde eu queria, então comece a fazer. Não exato. fica reclamando e vendo como que as outras pessoas funcionam ou como elas não funcionam. Tipo, cada um cuide ali dentro do seu potencial. É bem isso. Muito bom, adorei. Pessoal, está encerrando aqui o vídeo, então espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado assim insights positivos para vocês aplicarem, tanto para as pessoas que já estão aqui, né, que a gente vai compartilhar no Instagram também, tentar fazer ali uns cortes, como para as pessoas que estão no Brasil também, né? Essa mesma coisa que a Paula passou, de fazer o skill assessment e todas essas, né, passar com a gente de imigração, de repente você está no Brasil também com 20 anos de experiência em alguma coisa, já tem o inglês, de repente estudou inglês, você sabe que você pode chegar na Austrália como residente, então não tem um caminho certo, caminho errado. Eu tenho que ir como estudante. Não, gente, tem o seu processo. Formação. Vai saber entender, né, sobre isso para escolher aí o melhor caminho para você. Exatamente. Obrigada, Eu Paula. que Obrigada agradeço, Rô. pelo seu tempo, disponibilidade da engenheira, gente, né? Difícil, difícil conseguir aqui o horário, mas obrigada mesmo de coração por estar aqui com a gente. Obrigada Eu que de agradeço pela reunião e por todo o suporte, né, que eu venho recebendo ali desde antes do meu embarque, né? Porque fez muita diferença, né, ser tão bem assessorada, orientada, né, sempre à disposição para tirar as dúvidas naquele momento que a gente está na ansiedade e faz 50 vezes a mesma pergunta. Né, estamos aqui para isso. Exato. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Até Beijo, mais. pessoal, até mais. Tchau.